Naquela estrada poeirenta de Minas Gerais, um homem parou o carro no acostamento. Não havia pane mecânica, não havia pneu furado. O que havia ali era algo muito pior. A decisão fria de abandonar uma mulher grávida de 7 meses no meio do nada. Ela implorou, chorou, segurou a porta do carro com as mãos trêmulas. Mas ele acelerou, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu o vestido dela como se fosse a própria vergonha do mundo testemunhando aquela cena. Ela ficou ali, sozinha, com a barriga pesada, sem dinheiro, sem celular, sem ninguém. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, como se até a natureza sentisse pena daquela mulher. E enquanto ela caminhava pela estrada, sentindo as contrações começarem a apertar, ela não fazia ideia de que aquele abandono cruel seria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Porque às vezes, quando o mundo nos joga no fundo do poço, é lá embaixo que encontramos a porta para um destino que jamais imaginaríamos. E essa porta estava escondida numa casa abandonada, a poucos quilômetros dali, guardando um segredo que ninguém jamais contou. Marina tinha 24 anos quando tudo desmoronou. Ela era professora de escola municipal em Belo Horizonte, tinha um sorriso fácil e acreditava no amor como quem acredita no sol nascendo todo dia. Conheceu Ricardo numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele era vendedor de carros, tinha lábia boa, olhos convincentes e aquele jeito de fazer uma mulher se sentir especial. 6 meses depois, estavam casados. 1 ano depois, ela estava grávida. E foi aí que tudo começou a rachar. Ricardo começou a chegar tarde. Começou a beber mais. Começou a olhar para a barriga dela como se fosse um problema, não um milagre. Ele reclamava do dinheiro. Reclamava do futuro, reclamava de tudo. Marina tentava acalmar, tentava compreender, tentava salvar o casamento com a mesma dedicação que usava para ensinar crianças a ler. Mas não dá para ensinar bondade a quem já decidiu ser cruel. E numa sexta-feira de tarde, depois de uma discussão violenta sobre contas atrasadas, Ricardo olhou para ela com um desprezo gelado e disse: "Eu não quero essa criança, eu não quero você, eu quero minha vida de volta." Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela ainda tentou falar, tentou argumentar, tentou implorar, mas ele já tinha decidido. E no sábado seguinte, ele ofereceu carona para ela visitar a mãe no interior, a 4 horas de viagem. Marina aceitou. Acreditou que era um gesto de paz, mas era uma armadilha. Eles rodaram por 2 horas em silêncio. Marina olhava pela janela, vendo as montanhas de Minas passarem como ondas verdes e cinzas. Ela sentia a filha se mexendo na barriga, como se estivesse inquieta, como se soubesse que algo estava errado. E quando Ricardo parou o carro naquela estrada deserta, sem casas por perto, sem sinal de celular, ela olhou para ele sem entender. "Desce", ele disse. E ela riu, nervosa, achando que era brincadeira. Eu disse: "Desce." A voz dele estava fria, mecânica, como se estivesse devolvendo um produto defeituoso. Marina começou a tremer. "Ricardo, o que você está fazendo?" Ele não respondeu. Apenas destrancou a porta dela e esperou. Marina desceu do carro como se estivesse num pesadelo, e quando ela tentou entrar de novo, ele acelerou. Ela gritou o nome dele. Correu alguns metros, mas o carro já era só um ponto distante na estrada, e Marina ficou ali, com a mala que ele jogou no chão, com o pó nos olhos, com a solidão mais pesada que a própria barriga. Antes de continuar essa história que vai te fazer acreditar que o destino nunca abandona quem tem fé, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a levar mensagens de esperança e justiça para mais pessoas. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história está chegando. Marina ficou parada na estrada por quase meia hora. Não passava carro, não passava ninguém. O sol estava descendo rápido e ela sabia que quando escurecesse, aquela estrada ia virar um lugar perigoso. Ela abriu a mala que Ricardo tinha jogado fora. Dentro tinha algumas roupas, nenhum documento,
nenhum dinheiro, só roupas. Como se ele tivesse planejado aquilo com frieza cirúrgica. Marina sentou na beira da estrada e chorou. Chorou de raiva, chorou de medo, chorou de vergonha. Como ela tinha sido tão cega. Como não viu que o homem que dormia ao seu lado era capaz de algo assim. Mas choro não resolve fome. Choro não resolve frio. E quando a primeira contração apertou a barriga dela, Marina entendeu que precisava agir rápido. Ela pegou a mala, começou a caminhar pela estrada, rezando baixinho para encontrar ajuda antes que fosse tarde demais. Andou 1 quilômetro, 2, 3, as pernas doíam, a barriga pesava. O sol já tinha virado uma bola vermelha no horizonte quando ela viu, do lado esquerdo da estrada, uma casa velha, meio escondida atrás de árvores e mato alto. A casa estava abandonada, era óbvio. As janelas estavam quebradas, a tinta descascada, o portão caído no chão. Mas Marina não tinha escolha. Ela empurrou o portão enferrujado e entrou no terreno. O jardim estava tomado por mato. Havia um poço velho no canto, coberto por tábuas podres. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento. Marina entrou devagar, com medo de encontrar alguém, ou pior, alguma coisa. O cheiro de mofo e terra molhada invadiu suas narinas. A sala estava vazia, com marcas na parede onde antes havia móveis. O teto tinha buracos, e dava para ver o céu escurecendo lá fora. Marina caminhou até a cozinha. Tinha um fogão velho, enferrujado, e uma pia seca. Nada de água, nada de luz, mas tinha teto, tinha paredes. E isso já era mais do que ela tinha 5 minutos atrás. Ela largou a mala no chão, sentou encostada na parede e respirou fundo. A filha chutou dentro dela, como se estivesse dizendo: "Eu estou aqui, mãe. A gente vai sobreviver." Marina dormiu pouco naquela noite. Cada barulho a assustava. Cada vento que balançava a porta a fazia pular. Mas quando o sol nasceu na manhã seguinte, ela se levantou com uma determinação que nem sabia que tinha. Ela explorou a casa com mais calma. Eram 3 quartos, todos vazios, um banheiro sem água corrente, e no fundo da casa, uma despensa trancada com um cadeado velho e enferrujado. Marina pegou uma pedra e bateu no cadeado até ele ceder. A porta rangeu ao abrir, e o que ela viu lá dentro fez seu coração disparar. Não era comida, não era água, era algo muito, muito mais valioso. Dentro daquela despensa empoeirada, empilhadas em caixas de madeira cobertas por lonas, havia dezenas, talvez centenas de garrafas de vinho. Vinhos antigos. Vinhos com rótulos desbotados, alguns em francês, outros em italiano. Marina pegou uma garrafa com cuidado, limpou o pó do rótulo e leu: Chateau Margaux, 1982. Ela não entendia nada de vinho, mas até ela sabia que aquilo não era vinho comum. Aquilo era vinho de colecionador, vinho caro, muito caro. Ela voltou para a sala com a garrafa nas mãos, ainda processando o que tinha encontrado. Por que alguém deixaria uma fortuna em vinhos numa casa abandonada? Quem era o dono daquela casa? E por que ninguém tinha voltado para buscar aquilo? Marina não tinha respostas, mas ela tinha fome, tinha sede e tinha uma filha prestes a nascer. Ela precisava de ajuda. Então, deixou a garrafa de lado, pegou a mala e começou a caminhar de novo pela estrada. Dessa vez, procurando uma cidade, um posto, qualquer lugar com gente. Demorou quase 2 horas até ela avistar ao longe um povoado pequeno. Algumas casas, uma igrejinha branca, um mercadinho. Marina entrou no mercado e pediu ajuda. A dona do mercado, Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos e olhos doces, viu o estado dela e não fez perguntas. Deu água, deu pão, deu um lugar para ela sentar. E quando Marina contou que tinha sido abandonada grávida na estrada, Dona Conceição apertou a mão dela e disse: "Você vai ficar na minha casa até essa menina nascer, depois a gente vê o que faz." Marina ficou na casa de Dona Conceição por 3 semanas. A senhora cuidou dela como se fosse filha, fazia comida, dava banho quente, rezava com ela toda noite.
E quando as contrações começaram de verdade, foi Dona Conceição quem chamou a parteira do povoado, Dona Maria, que trouxe a menina ao mundo numa noite de lua cheia, com o som dos grilos lá fora e o cheiro de café na cozinha. Marina segurou a filha nos braços e chorou, não de tristeza, de alívio, de gratidão. Ela deu o nome de Sofia, Sofia, que significa sabedoria, porque aquela criança ia precisar de muita sabedoria para sobreviver no mundo. E Marina também. Nos dias que seguiram, Marina começou a pensar no que fazer. Ela não podia voltar para Belo Horizonte. Não tinha dinheiro para alugar um lugar. Não tinha emprego. Não tinha ninguém. Mas ela tinha aquele segredo, aquelas garrafas de vinho escondidas na casa abandonada. Uma noite, enquanto Sofia dormia no peito dela, Marina contou para Dona Conceição sobre a casa e sobre o vinho. A senhora ficou quieta por um momento. Depois disse: essa casa era do seu antenor. Ele era francês, veio para o Brasil nos anos 60. Era colecionador de vinho. Dizem que ele tinha uma fortuna guardada lá. Mas ele morreu há uns 15 anos e os herdeiros nunca apareceram. A casa ficou lá, esquecida. Marina sentiu um arrepio. Então, aqueles vinhos não têm dono? Dona Conceição deu de ombros. Tecnicamente tem. Mas se ninguém apareceu em 15 anos, acho que Deus colocou você naquela estrada por um motivo. Marina pensou muito sobre isso. Ela não era ladra. Nunca tinha roubado nada na vida, mas ela também não era boba. O destino tinha jogado ela no fundo do poço, mas tinha deixado uma escada, e ela ia subir. Com cuidado, com respeito, mas ia subir. Então, nos meses seguintes, Marina começou a vender os vinhos. Primeiro, discretamente, para colecionadores que Dona Conceição conhecia de longe. Depois pela internet, criando um perfil falso, fotografando as garrafas, pesquisando valores. Ela descobriu que aqueles vinhos valiam uma fortuna. Algumas garrafas valiam R$1.000, outras 5.000, algumas 10.000. E havia mais de 200 garrafas naquela despensa. Marina não vendeu tudo de uma vez. Ela foi devagar, foi esperta, guardou dinheiro. Alugou uma casinha no povoado. Comprou roupas para Sofia. Comprou comida, comprou dignidade de volta. Passou um ano. Sofia estava andando, falando as primeiras palavras. Marina tinha conseguido emprego como professora particular para crianças do povoado. A vida estava se reconstruindo, tijolo por tijolo. Mas o passado nunca fica quieto para sempre. Numa tarde de quinta-feira, Marina estava voltando do mercado com Sofia no colo quando viu um carro parado na frente da casa dela. Um carro que ela conhecia bem demais. O coração dela gelou. Ricardo desceu do carro. Ele estava mais magro, mais acabado, com olheiras fundas e barba por fazer. Quando viu Marina, ele sorriu. Aquele sorriso falso que ela conhecia tão bem. "Oi, Marina", ele disse, como se não tivesse feito nada de errado, como se não tivesse abandonado ela grávida no meio da estrada. Marina sentiu a raiva subir pela garganta como lava de vulcão, mas ela respirou fundo, apertou Sofia nos braços e perguntou com a voz firme: "O que você quer aqui?" Ricardo deu alguns passos em direção a ela, mas Marina não recuou. Eu estava errado, Marina. Eu sei que eu fiz uma besteira, eu sei que eu te machuquei, mas eu mudei. Eu quero te pedir perdão, eu quero conhecer minha filha." Marina riu. Foi uma risada amarga, de quem já passou por tanta dor que não sobra espaço para medo. "Sua filha? Você não tem filha, Ricardo. Você abandonou a gente. Você me deixou para morrer numa estrada. Você não tem direito nenhum sobre nós." Ricardo tentou se aproximar de novo, mas Dona Conceição saiu da casa ao lado e ficou parada na porta, de braços cruzados, olhando para ele com aquele olhar que só as mulheres velhas de Minas sabem dar. Ricardo parou. Ele sabia que não era bem-vindo. "Eu só quero conversar, Marina, só isso. Me dá uma chance." Marina olhou para ele por um longo momento. Depois disse:
Você teve sua chance. E você jogou fora. Agora sai daqui e não volta nunca mais. Ricardo não saiu. Ele ficou no povoado por 3 dias, rondando, perguntando sobre Marina, tentando descobrir onde ela morava, como ela estava vivendo. E foi aí que ele ouviu boatos. Boatos de que Marina tinha dinheiro, que ela estava vendendo vinhos caros, que ela tinha encontrado uma fortuna numa casa abandonada. Ricardo sentiu o faro de dinheiro despertar. Ele sempre foi assim. Onde tinha vantagem, ele estava. E se Marina tinha dinheiro, ele queria sua parte. No 4º dia, ele apareceu de novo na casa dela, mas dessa vez não estava sozinho. Tinha trazido um advogado barato de porta de fórum, mas ainda assim um advogado. Ricardo bateu na porta e quando Marina abriu, ele entregou um papel na mão dela. Isso é uma notificação. Eu tenho direitos sobre minha filha e sobre qualquer patrimônio que você tenha adquirido durante o casamento. A gente ainda está casado, Marina. Você não pediu divórcio. Então metade de tudo que você tem é meu. Marina sentiu o mundo girar. Ela leu o papel com as mãos tremendo. Regime de comunhão parcial de bens, direitos paternos, pensão alimentícia, divisão de patrimônio. Aquelas palavras dançavam na frente dos olhos dela como demônios. Ricardo estava sorrindo. Ele tinha achado uma brecha, uma forma de tirar dela o pouco que ela tinha conseguido reconstruir. Marina olhou para ele e viu pela primeira vez o que ele realmente era: um parasita. Um homem sem alma, sem honra, sem nada além de ganância. Ela fechou a porta na cara dele sem dizer uma palavra. Sentou no chão da sala, com Sofia brincando ao lado, e chorou. Chorou de raiva, chorou de medo. Chorou porque a injustiça deste mundo às vezes parece não ter fim. Mas Dona Conceição bateu na porta meia hora depois e disse: "Levanta, menina. A gente não vai deixar esse verme levar o que é seu. Vamos procurar um advogado de verdade." Marina procurou o único advogado do povoado, Dr. Mário, um senhor aposentado que ainda atendia alguns casos por amor à causa. Ele leu a notificação, ouviu a história toda e balançou a cabeça. Ele tem razão em parte. Vocês estão casados e, pela lei, ele pode pleitear divisão de bens. Mas ele também te abandonou. Isso é abandono de incapaz, Marina. É crime. E ele vai ter que provar que os bens que você tem foram adquiridos durante o casamento. Você consegue provar que esse dinheiro veio depois que ele te abandonou? Marina pensou. Os vinhos, a casa abandonada, tudo tinha acontecido depois do abandono. Consigo, ela disse. Dr. Mário sorriu. Então a gente tem uma briga. E eu adoro uma boa briga. O processo durou 6 meses. Foram 6 meses de idas e vindas ao fórum da cidade mais próxima. 6 meses de Ricardo tentando se fazer de vítima, dizendo que estava arrependido, que queria ser pai, que tinha direito ao dinheiro. Mas Marina não recuou. Ela apresentou provas, mostrou que Ricardo a tinha abandonado grávida. Mostrou que ele nunca tinha dado um centavo para Sofia. Mostrou que o dinheiro que ela tinha vindo de um achado, não de trabalho conjunto. E quando o juiz perguntou de onde tinham vindo os vinhos, Marina contou a verdade. Contou sobre a casa abandonada, sobre a despensa, sobre o destino que tinha colocado aquilo no caminho dela quando ela mais precisava. O juiz ouviu tudo em silêncio. Depois olhou para Ricardo e perguntou: "O senhor abandonou sua esposa grávida numa estrada deserta?" Ricardo tentou negar, mas não conseguiu. A verdade estava estampada no rosto dele. O juiz bateu o martelo. "O casamento está dissolvido. O senhor não tem direitos sobre a criança nem sobre os bens adquiridos pela senhora após o abandono, e o senhor responderá criminalmente por abandono de incapaz." Próximo caso. Marina saiu do fórum com Sofia no colo e Dona Conceição ao lado. Ela não sorriu, não comemorou. Só respirou fundo, como quem finalmente consegue soltar um peso de anos. Ricardo ficou parado na porta do fórum, vendo ela ir embora. E pela primeira vez na vida dele, ele sentiu o gosto amargo da justiça.
Ele tinha jogado fora a melhor coisa que já tinha tido. E agora não tinha nada. Nenhum dinheiro, nenhuma família, nenhum futuro. Apenas a certeza de que tinha colhido exatamente o que plantou. Marina voltou para o povoado e continuou sua vida. Ela terminou de vender os vinhos, guardou o dinheiro com sabedoria e abriu uma pequena escola de reforço para crianças da região. Sofia cresceu rodeada de amor, de livros, de histórias. E sempre que alguém perguntava para Marina como ela tinha conseguido reconstruir a vida depois de tudo que tinha passado, ela dizia: "Eu não reconstruí sozinha. Deus me jogou numa estrada vazia, mas colocou uma casa cheia de promessas no meu caminho. E eu aprendi que o abandono de um homem nunca vai ser maior que a providência divina." Ricardo tentou voltar algumas vezes. Mandou mensagens, mandou flores, mandou promessas vazias. Mas Marina nunca respondeu. Ela tinha aprendido que algumas portas, quando se fecham, precisam ficar fechadas para sempre. E que o perdão não significa voltar, significa seguir em frente sem o peso do ódio. Ela perdoou Ricardo, não por ele, mas por ela, para que Sofia crescesse sem veneno no coração. Passaram-se 5 anos. Sofia estava com 6 anos, esperta, alegre, cheia de vida. Marina tinha se casado de novo, dessa vez com um homem bom, um professor de história que tinha vindo trabalhar no povoado e tinha se apaixonado por ela desde o primeiro dia. Eles construíram uma vida simples, mas cheia de amor. E numa tarde de domingo, enquanto Marina estava na cozinha fazendo bolo com Sofia, bateram na porta. Era Dona Conceição, com um jornal na mão e o rosto sério. "Marina, você precisa ver isso." Marina secou as mãos e pegou o jornal. Na página policial, uma notícia pequena. Homem morre em acidente de carro na BR-381. Ricardo Mendes, 35 anos, perdeu o controle do veículo e capotou. Não resistiu aos ferimentos. Marina ficou parada, olhando para aquelas palavras. Não sentiu alegria. Não sentiu tristeza. Sentiu apenas o vazio que fica quando um capítulo ruim finalmente termina. Ela dobrou o jornal, entregou para Dona Conceição e disse: "A vida cobra, Dona Conceição. Sempre cobra." E voltou para a cozinha, onde Sofia estava lambendo a colher de bolo, rindo viva, amada. E Marina entendeu que tinha vencido. Não porque Ricardo tinha morrido, mas porque ela tinha vivido. Tinha sobrevivido, tinha prosperado, tinha transformado abandono em recomeço. E isso, nenhum homem, nenhuma injustiça, nenhuma dor poderia tirar dela. Anos mais tarde, quando Sofia já era adolescente, Marina finalmente contou para ela a história completa. Contou sobre o abandono, sobre a estrada, sobre a casa, sobre os vinhos, sobre a luta no tribunal, sobre tudo. Sofia ouviu em silêncio com lágrimas nos olhos, e quando Marina terminou, ela abraçou a mãe com força e disse: "Você é a mulher mais forte que eu conheço, mãe." E Marina sorriu, porque ela tinha conseguido. Tinha criado uma filha que sabia o valor da força, da fé, da justiça, e que nunca jamais iria deixar ninguém dizer que ela não valia nada. Hoje, Marina ainda mora no povoado. A escolinha cresceu. Virou uma escola de verdade, com várias salas, vários professores, centenas de alunos. E na entrada da escola tem uma placa de madeira com uma frase que Marina fez questão de colocar: "Às vezes, Deus nos joga no deserto para nos ensinar a encontrar oásis." E toda vez que uma mãe solteira, uma mulher abandonada, uma pessoa sem esperança bate na porta daquela escola pedindo ajuda, Marina abre a porta e diz: "Entre, aqui você está em casa." Porque Marina aprendeu que a justiça divina não é sobre vingança, é sobre transformação, é sobre pegar a dor e transformar em propósito. É sobre ser jogada numa estrada vazia e encontrar no meio do nada tudo o que você precisava para recomeçar. E Ricardo? Ricardo virou apenas uma memória distante, um erro que ensinou, uma ferida que cicatrizou, um nome que não é mais pronunciado, porque a melhor vingança contra quem nos abandona não é vê-lo sofrer,
É vê-los desaparecer no retrovisor da nossa vida, enquanto seguimos em frente mais fortes, mais sábios, mais vivos do que nunca. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que Deus nunca abandona quem tem fé, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. E escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias de esperança e justiça estão chegando. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja.